Olá, meus queridos alunos do 7º ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Gorete Wozniak, estamos aqui para uma aula de geografia e vamos falar sobre a hidrografia da região sudeste. Que características são importantes de entender em relação à hidrografia, que está relacionada à disponibilidade de água, por exemplo, os principais rios e suas características, as regiões hidrográficas, as bacias hidrográficas presentes nesta região. Então são informações, são conhecimentos bem importantes, porque nós como sociedade somos dependentes da água. Então há necessidade de conhecer para entender também onde eu tenho disponível mais água ou menos água, como é utilizado esse recurso pela sociedade como um todo e nesse caso específico na região sudeste. Então é bem importante tratar desse assunto e vamos juntos ali ao objetivo da nossa aula de hoje, né? O que nós vamos ter então de objetivos? Identificar as principais características, né, das bacias hidrográficas do sudeste e quais são elas, então, quais são as principais bacias hidrográficas do sudeste? E que características tem cada uma delas, ou seja, como ela é utilizada, como o recurso, né, dessas bacias hidrográficas, que é a água, é utilizado. Pode ser para captação e para consumo, pode ser através das usinas hidrelétricas para a geração de energia. Então são diferentes as formas que as águas das bacias hidrográficas podem ser utilizadas. E aí vamos pensar juntos ali em algumas questõezinhas importantes, né? Vocês sabem o que é uma bacia hidrográfica? Quando a gente utiliza esse termo, vocês têm ideia do significado? Também conhecem algum rio da região sudeste? Conseguem identificar? Se a gente trabalhar os nomes, a localização, vocês conhecem de repente pessoalmente esse rio? Sabem a importância dos rios para a nossa vida? Se você pensar no teu local de vivência, como é utilizado o rio, o recurso que ele disponibiliza, que é a água? E qual é a importância dos rios para a vida da sociedade como um todo? Será que paramos para refletir essa importância? Então vejam, falar da hidrografia é algo extremamente relevante. Por quê? Porque a água é essencial para a vida, a água é essencial para o desenvolvimento da grande maioria das atividades humanas. Por isso é importante a gente conhecer também na região sudeste como são essas características, né? E aí a gente começa falando ali o que é uma bacia hidrográfica. Quando a gente usa esse termo, né? Nossa primeira perguntinha lá. Eu digo que a bacia hidrográfica corresponde a uma área drenada por um rio principal e seus afluentes. E vamos ver aqui ao lado que a gente tem essa informação bem detalhada, né? Então, toda essa área que está aqui delimitada pelo pontilhado vermelho representa uma bacia hidrográfica. Então, aqui nós podemos ter, por exemplo, cidades, áreas de plantação que vão estar localizadas nesta área que é delimitada. Então eu vou ter ali os pontos mais altos, que são normalmente as regiões de serra, as regiões de nascente, né, dos rios dessa bacia hidrográfica, mas eu vou ter diferentes atividades acontecendo nesta área aqui. O rio principal vai ficar na parte mais baixa, e todos os outros rios menores, seus afluentes ou tributários, que são pequenos rios ali que vão desaguar nos afluentes e desaguar no rio maior, então compõem essa área dessa bacia hidrográfica, né? E esses rios, né, esse rio principal dessa bacia hidrográfica pode desaguar num rio maior de uma outra bacia hidrográfica ou no oceano, né? No mar ou oceano. Esse final do rio aqui, que também representa o final desta área aqui delimitada, chamada de bacia hidrográfica, a gente diz que é a foz do rio. A água por onde ele passa aqui o seu curso, a gente chama esta área, esta parte de leito, né, onde está passando ali a água do rio. Então são características bem importantes para a gente entender esse início, que é uma bacia hidrográfica, para depois entender as características das bacias hidrográficas da região sudeste. Então, conhecer como ela está dividida e como está organizada essa área, né, delimitada pelos pontos mais altos, com o rio principal na parte mais baixa, vamos dizer, no centro da bacia. Então, a gente já identifica as características básicas de uma bacia hidrográfica, né? E na região sudeste, o que nós podemos identificar ou conhecer das bacias hidrográficas?
A região sudeste abrange parte das regiões hidrográficas de 2 importantes rios brasileiros. Então, se a gente pegar lá os principais rios brasileiros e características que eles têm, nós dizemos que o Rio Paraná e o São Francisco fazem parte desse conjunto de grandes rios do Brasil e que são importantíssimos para diferentes regiões em diferentes atividades, desde a navegação, a geração de energia, a captação da água desses rios para abastecer as cidades. Então, é vasta a utilização, é grande a utilização desses rios, né? E neste caso aqui, a região sudeste pertence a essas 2 bacias hidrográficas. E aqui no mapa nós vamos ter então a localização, né? Região sudeste, a divisão ali das áreas de bacias hidrográficas. Esta parte aqui, até destacamos ali as áreas de nascentes do Rio São Francisco. Então, um pedaço da bacia hidrográfica do Rio São Francisco é da região sudeste. Característica bem importante, as nascentes do Rio São Francisco ficam no sudeste, que é uma região mais chuvosa do que o nordeste. E é isso que faz com que o Rio São Francisco tenha água durante o ano inteiro, porque as suas áreas de nascentes aqui são abastecidas pelas chuvas que ocorrem no sudeste. Temos também a bacia do Rio Paraná. Então aqui nós vamos ter o Rio Paraná e todos os seus afluentes, né? Toda essa área que corresponde à bacia do Rio Paraná, que também é importantíssima ali na região, né, em toda essa porção aqui onde ele está presente para diferentes atividades, entre elas a geração de energia, né, porque a hidrelétrica de Itaipu fica nas águas ali do Rio Paraná. Então são importantes rios que nascem no sudeste. É preciso cuidar, ter áreas de preservação, essas áreas de nascentes desses rios, para que eles tenham ali a conservação das suas águas também. Então temos isso relacionado na região sudeste, né? E aí nós vamos ter ali, ainda pensando na hidrografia e nessas áreas da região sudeste que nós classificamos como bacias hidrográficas, além da bacia hidrográfica do Rio São Francisco, da bacia hidrográfica do Rio Paraná, nós temos também bacias de grande relevância regional, específicas ali da região sudeste, né? As regiões hidrográficas do Atlântico Sudeste e do Atlântico Leste. Então aqui, desde a Bahia lá até parte de Minas Gerais e do Espírito Santo, que daí são porções ali da região sudeste, pertencem à região hidrográfica do Atlântico Leste. São rios que nascem aqui no sudeste e vão correr na direção leste, ali em direção ao Oceano Atlântico. E nós temos também a região hidrográfica do Atlântico Sudeste, abrangendo ali outras partes de Minas Gerais, Espírito Santo, todo o Rio de Janeiro e parte de São Paulo. Então, é a região mais litorânea dos rios que nascem em regiões serranas desta parte do Brasil e vão desaguar no Oceano Atlântico. Então, nessa divisão que nós fazemos de áreas, e essas áreas são chamadas de bacias hidrográficas. Normalmente elas recebem o nome do rio principal ou de uma característica importante ali, Atlântico Sudeste. Então, são rios que desaguam no Oceano Atlântico, por isso são nomeados ali, ou essa área é nomeada desta forma. Os cursos d'água da região sudeste contêm extensas corredeiras, né, e quedas d'água devido ao relevo planáltico. Então, existe uma relação entre a hidrografia, entre a presença dos rios, a direção que esses rios vão correr está diretamente ligada à forma do relevo. Então, dependendo do tipo de relevo da região, eu vou ter as áreas de nascente, que são as áreas mais elevadas, e a direção para onde eles vão correr, né? E aí nós vamos ter muitos rios ali de planalto, que a gente chama por causa da forma do relevo da região sudeste, né? Tem grande importância econômica, servindo à geração de energia elétrica e à navegação. Então, temos essas características pela forma do relevo, mas isso também favorece a construção de usinas hidrelétricas, né? Nesses rios de planaltos, e a navegação em algumas partes onde eles são rios mais mansos, né, regiões mais planas. Então vejam que a utilização dos rios da parte hidrográfica do sudeste é bastante grande, né, e a gente tem ali representado por essas características. E aí ali na região sudeste, o que nós vamos ter
específico, aquela curiosidade em relação a para onde os rios correm ou essas características da hidrografia, né? Grande parte dos rios da região sudeste nascem próximo ao oceano e correm na direção do interior. Você sabia disso? Por que isso acontece mesmo? Porque nós relacionamos a hidrografia com as formas de relevo. Então, a região mais de serra se encontra aqui na porção leste. E aí as regiões de altitude mais baixa, ou seja, o terreno vai diminuindo a altitude em direção ao interior. Por isso nós vamos ter essa característica. E aí a gente vai ver aqui o mapa do relevo da região sudeste. Então o que eu tenho ali? As áreas de serras, como a Serra da Mantiqueira, a Serra do Mar, né? E aí os rios, as nascentes deles vão ficar aqui nessas áreas de serra e vão correr em direção ao interior. Então é mais uma vez, né, relembrando aquela ideia da importância de relacionar. Qual é a forma de relevo? Onde ficam as regiões de serras ou de altitude mais elevada? E aí eu vou verificar para onde os rios correm, considerando essa informação. Se a gente tem um mapa que é plano, como é que eu vou saber isso? Eu preciso identificar aqui. Num mapa de relevo, as cores, quando elas estão mais fortes, indica que é uma região mais alta, de serra, mais elevada de altitude. E as de cores mais claras aqui são as regiões mais baixas. Então, é claro, a água vai se deslocar das áreas mais altas para as áreas mais baixas. Por isso a gente tem essa característica ali na região sudeste dos rios correrem para a direção do interior, né? E aí uma atividadezinha para vocês pensarem nessa característica ali que nós trabalhamos até aqui. Analisando que grande parte dos rios da região sudeste nascem próximo ao oceano, mas correm em direção ao interior, explique como podemos associar o relevo e as áreas de maiores altitudes dessas regiões ou dessas áreas hidrográficas. Então vocês vão pensar um pouquinho e escrever com as palavras de vocês como nós podemos estabelecer essa relação entre o relevo e a hidrografia da região sudeste, e nós voltamos em seguida com a correção. Voltamos para a correção da atividade, então ficou uma perguntinha ali que vocês tinham que estabelecer a relação entre o relevo e a hidrografia, duas características naturais da região sudeste que nós tratamos, e aí vocês tinham que dizer ali, considerando essas duas características, o porquê da direção dos rios do sudeste ser
para o interior, né? Sai próximo do oceano e correm para o interior. Vamos ver como poderia ficar a nossa resposta ali então. O relevo influencia e é influenciado pela hidrografia, pois seus declives, né, a forma do terreno mais de serras, recebem os cursos d'água e também são moldados por ele. Então o relevo, ele também é moldado pela água, né? A água também vai desgastando essas áreas, essas rochas por onde os rios estão passando. Então por isso que a gente diz que o relevo influencia e é influenciado pela hidrografia, certo? E sendo assim, os rios sempre correm das maiores altitudes para as menores altitudes, ou seja, das áreas mais altas para as áreas mais baixas, né? Ou o que nós vamos ter ali? Áreas elevadas do terreno, então próximo do oceano. Por isso que os rios nascem nessas áreas próximas do oceano e se deslocam em direção ao interior, que as áreas são mais baixas, certo? Então, espero que vocês tenham colocado ali a resposta dessa forma. E aí vamos pensar um pouquinho mais nessa ideia da utilização da hidrografia, né, dos recursos hídricos na região sudeste. O rio Paraná, que está presente ali na região sudeste, né, é um dos mais importantes desta região. Nele se localizam importantes usinas hidrelétricas, como nós temos aqui na nossa imagem, né, como a de Jupiá e Ilha Solteira, e os complexos hidrelétricos como o de Urubupungá, que geram energia, atendem às cidades, atendem às indústrias da região sudeste, porque é uma região extremamente industrializada. Então, a necessidade de energia para a movimentação das máquinas, para o desenvolvimento da atividade industrial, é extremamente importante, não só nessa região, como no Brasil inteiro. Mas, neste caso aqui, a gente mostra o exemplo de utilização dos rios da região sudeste para a geração de energia, né? Então, mais uma característica ali bem importante. Vocês sabiam que os rios Paraná e Tietê formam uma das hidrovias mais importantes do país, que é chamada Tietê-Paraná? Vocês sabiam dessa informação? Então, ela é verdadeira. É uma hidrovia presente ali na região sudeste e que é muito utilizada para o deslocamento de produtos, mercadorias, enfim, para as atividades econômicas de algumas porções da região sudeste. Então é uma hidrovia, uma via pela água dos rios Tietê e Paraná, importantíssima, não só para a região sudeste, mas também para o Brasil como um todo. Então é mais uma característica ali bem relevante que a gente tem, né, do rio Tietê, que é um afluente do rio Paraná, e aí tem essa hidrovia estabelecida ali para circulação de embarcações para deslocar produtos e itens importantes para a economia regional, certo? Então, uma característica que a gente tem que pensar a respeito. E vamos aprender um pouquinho mais em relação a isso, né? A hidrovia Tietê-Paraná, ela está integrada com ferrovias, rodovias e dutovias regionais e federais. Então, existe uma interligação com outros tipos de vias de transporte que facilitam a circulação dos produtos na região sudeste e são importantíssimos para o desenvolvimento econômico, né? É um sistema ali formado para escoar principalmente grande parte da produção agrícola que é destinada para exportação. Então vejam o quanto os rios são importantes. Tanto a gente tendo aquela ideia de captação da água para consumo, mas também para o desenvolvimento de atividades econômicas, porque abrange diferentes estados ali, que são grandes produtores agrícolas e dependem dessa estrutura, a gente chama isso de estrutura dos meios de transporte, que vão facilitar toda essa atividade econômica. Então, as hidrovias fazem parte também dessa estrutura para transportar, neste caso aqui, um destaque para os produtos agrícolas, né, que vão para os portos e são enviados para outros países, certo? Outra característica que nós temos ali, já falamos um pouco a respeito, é a bacia hidrográfica do Rio São Francisco. É fundamental para Minas Gerais. O Rio São Francisco nasce na região sudeste, numa área ali de serra, chamada Serra da Canastra, e é essencial para o abastecimento na região metropolitana da capital mineira Belo Horizonte.
Então vejam a importância dos rios nas mais diferentes atividades humanas, né? Seja para geração de energia, como já falamos, seja para circulação, como o caso das hidrovias, seja para o abastecimento das cidades, né? E aí ele corre no sentido sul-norte, então ele nasce mais na porção sul do Brasil, mas em função do relevo, ele vai se deslocar em direção à região nordeste, né? É um rio também importantíssimo e que tem a presença de usinas hidrelétricas, né? Aqui a gente vai ter as regiões ali de nascentes, né? As áreas por onde passa o Rio São Francisco e, claro, a sua importância, tanto na captação de água para as cidades, como para a geração de energia, porque nós vamos ter usinas hidrelétricas presentes ao longo do seu curso, importantíssimas para gerar energia para o Brasil nas diferentes regiões por onde ele passa, né? Atravessando Minas Gerais e o Espírito Santo se encontra o Rio Doce, mais um rio importante da região sudeste. Claro que nós não vamos falar de todos, mas vamos destacar alguns, né? Seu vale possui grande importância econômica, pois dele se extrai o minério de ferro, que é um recurso mineral importantíssimo para a economia do Brasil, né? E aí exportado para vários países. Então o Rio Doce é utilizado ali nessa atividade. Mas nós tivemos uma situação ali de questão ambiental envolvendo o Rio Doce que foi bastante grave, né? Prejudicando, né, toda aquela característica natural, a contaminação da água, porque nós tivemos um acidente em Mariana de rompimento de barragem que acabou atingindo o Rio Doce, poluindo e contaminando esse rio, que vai demorar bastante para se recuperar e voltar a ser o que era, né? Muitos peixes morreram, a água não pode ser utilizada porque ficou contaminada e poluída. Então, esse tipo de característica ali também afeta toda a sociedade e a disponibilidade de água daquele rio para a sociedade que ocupa ele, né? Então vejam que existem essas questões ambientais das atividades econômicas que também acabam afetando os rios e a disponibilidade da água, né? Que é o principal recurso ali deles, né? Então aqui uma reportagem que traz para nós toda aquela questão do acidente que aconteceu em 2015, né? Da barragem do Fundão, na cidade de Mariana, em Minas Gerais, e que acabou atingindo o Rio Doce, né? Então é uma característica importante da gente falar sobre os rios, não só da utilização, mas dessas questões ambientais que acabam degradando as águas dos rios. E mais uma atividadezinha ali sobre o que a gente estudou, né? Analisando o que a gente estudou sobre as bacias hidrográficas da região sudeste, quero que vocês escrevam qual a importância econômica desses rios para a região, destacando ali em sua resposta a questão da preservação dos rios. Então vocês vão pensar um pouquinho a respeito, vão analisar essas características que nós tratamos e vão escrever a resposta e voltamos em seguida com a correção.
Voltamos com a correção da atividade, então para que vocês escrevessem qual a importância dos rios em relação à sua utilização e à preservação também. Como poderíamos colocar nossa resposta ali? Os rios da região sudeste são muito importantes para a economia, porque tem lá a presença das usinas hidrelétricas, tem as hidrovias que são usadas para escoar a produção ali para os portos, né? Mas a preservação desses rios é importantíssimo, por quê? Para a manutenção da vida, preservação das nascentes e para a disponibilidade de água também dessas áreas. Então a quantidade ali da utilização desses rios é muito grande, importantíssima para a economia, mas também a necessidade de preservação dessas áreas. E aí, retomando um pouquinho o que nós falamos, né, sobre a hidrografia da região sudeste, características da hidrografia, importância, relação com a economia, com o desenvolvimento de atividades econômicas do Sudeste. Eu espero ter contribuído na aula de hoje com vocês um pouco mais sobre o entendimento em relação à hidrografia da região Sudeste. Voltamos numa próxima aula com mais geografia. Um abraço a todos.